Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e esse é o episódio número 37 da quarta temporada do Cooperadores da Verdade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que a nossa voz fale. Nesse clima maluco aqui do sul, não dá pra escapar da gripe, né? Ela sempre encontra um jeito de te encontrar, mas estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de São Francisco Solano. E no quadro principal, falaremos sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Maria é Mãe de Deus, sim. No episódio 32, os dogmas marianos, eu falei rapidamente sobre os 4 dogmas, ao modo de introdução, com a promessa de gravar episódios dedicados exclusivamente a cada um dos dogmas, não foi? Pois bem, promessa feita, promessa que começa a ser cumprida no episódio de hoje. Até o final do ano, quem sabe, conseguiremos ter os 4 programas dedicados, cada um a um dos dogmas proclamados solenemente pela Igreja a respeito de Maria. Não deixe de acessar o nosso site cooperadoresdaverdade.com, porque lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, desde a primeira temporada, e a cada semana tem um episódio novo, hein? E também você poderá ler lá no nosso site vários textos de espiritualidade, doutrina e apologética católica. No nosso site você ainda poderá encontrar diversas novenas que nós disponibilizamos, inclusive em áudio, para que você possa rezar junto conosco. E nós estamos preparando novidades em nosso site, hein? Quem participa nos nossos grupos no WhatsApp e Telegram já sabe, vem novidades aí. E não é só no site não, tá? Logo, logo vocês ouvirão novidades por aqui também. Aguardem, meus caros. Aguardem que nós estamos trabalhando muito pelo Cooperadores para entregar o melhor conteúdo católico para vocês. Não esqueça das nossas redes sociais, tá? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, também SoundCloud, Spotify, Deezer. Os links estão todos lá no nosso site. Curta, se inscreva, siga e interaja conosco pelas redes sociais também. No post desse programa em nosso site tem o link para o nosso grupo no Telegram. E você pode enviar uma mensagem em nossas redes sociais para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? É só mandar uma mensagem pedindo acesso que nós te colocaremos lá. Último recado, Loja do Cooperadores da Verdade. Compre já a nossa camiseta São Bento. Um produto espetacular, 100% algodão, fio 30.1 penteado, com reforço, costura reforçada, tá? De ombro a ombro, impressão em serigrafia de altíssima qualidade. E se não bastasse isso tudo, se não bastasse você comprar uma camiseta lindíssima com uma estampa belíssima de São Bento, você ainda leva totalmente grátis um e-book com a vida de São Bento contada por outro santo, São Gregório Magno. Um livrinho pequenininho, bem tradicional já na igreja, mas que foi especialmente formatado para ser lido aí no seu smartphone, para que você tenha uma excelente experiência de leitura. Então corre lá no nosso site, visite a nossa loja virtual e compre a sua, porque o nosso estoque é baixíssimo, hein? Nós temos pouquíssimas unidades, tá? Só R$ 39,90. Comprando um produto de primeiríssima qualidade, você ajuda o nosso apostolado a se manter e a crescer ainda mais. cooperadoresdaverdade.com/loja. É isso. Recados dados. Vamos para o nosso momento de oração, então. É preciso orar sempre, meus caros. Orar sem desfalecer, como já dizia São João Cassiano.
São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte então as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persignum crucis de inimicis nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de Santa Isabel de Portugal. No programa de hoje, nós conheceremos a história de São Francisco Solano. Foi no pequeno povoado de Montilla, perto de Córdoba, na Espanha, que nasceu Francisco Solano em 10 de março de 1549, filho de pais católicos exemplares. Ele tinha temperamento pacífico e bondoso e atraía a admiração de todos por sua modéstia e suavidade, mas tinha também uma vontade de ferro. Desde criança já era muito determinado. Sabendo que a virtude não se adquire sem esforço, ele frequentava assiduamente os sacramentos e procurava domar os maus impulsos por meio da oração e da penitência. Aos 20 anos, entrou para o noviciado dos franciscanos de sua cidade, onde aumentou ainda mais as suas penitências. Como diz o seu biógrafo, Francisco Solano quis realizar o tipo perfeito do franciscano, juntando a doçura de São Francisco com a austeridade de São Pedro de Alcântara. Dormia no chão e seu travesseiro era um pedaço de madeira. Durante o advento e a quaresma, quase não comia e ainda se flagelava até o sangue. E aqui nós vemos, meus caros, o quão distante nós estamos hoje dessa realidade de São Francisco Solano, não é? Eu sei que na vida secular nós não podemos viver como se vivêssemos em mosteiros, né? Cada vocação tem o seu próprio modo de vida. Mas mesmo assim, quão pouco nós nos penitenciamos hoje em dia, não é verdade? Quão pouco nós fazemos o nosso jejum. Se você fala de cilício, de disciplina, de penitência para o seu pároco, para o seu confessor, capaz de ele te chamar de louco. A fé católica, ela é a fé perene, a fé de sempre. Não se pode ser católico desprezando tudo que a igreja viveu no passado, da mesma forma que não se pode ser católico
por querer viver no passado, desprezando o que a igreja vive hoje. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, com urgência, resgatar as práticas de penitência e oração que formaram os santos. Quantos exemplos nós não conhecemos aqui no Cooperadores toda semana? E não houve sequer um único santo que contamos a história aqui que não se penitenciava, que não rezava, que não praticava a caridade. Sobretudo neste ano em que nós estamos conhecendo a vida dos santos franciscanos, quão grandes exemplos nós temos para seguir aqui, hein? Mas vamos continuar. Depois da sua profissão religiosa, Francisco Solano cursou filosofia e teologia e ainda recebeu as ordens sagradas logo depois, dedicando-se ao apostolado da palavra. Em pouco tempo, foi nomeado mestre de noviços de um convento e depois superior de outro, mas ele pedia dispensa de qualquer cargo para poder se dedicar inteiramente à pregação. Sua palavra era persuasiva e penetrava profundamente os corações. Não demorou muito para que, ainda em vida, ele fosse conhecido como frade santo. E para fugir dessa popularidade, ele desejou então pregar em terra de infiéis. Não conseguiu licença para ir para a África, mas veio evangelizar no Novo Mundo. Veio para a América do Sul em 1589. Chegou a Santiago del Estero, na Argentina, em novembro de 1590. Durante 10 anos, ele deveria percorrer aquela região, levantando igrejas, formando municípios, catequizando, batizando, enfim, civilizando e conduzindo para o seio da igreja muitos nativos. Assim, ele evangelizou o Peru, grande parte da Argentina e ainda a Bolívia e o Paraguai. Realizou tudo isso a pés descalços, através das florestas, desertos, rios, pântanos e matagais. Além disso, o maior trabalho de Francisco era fazer conviver bem, conviver os espanhóis e os índios de forma pacífica, como bons cristãos. Ele encontrou muitas dificuldades aí, porque de um lado havia a escravidão dos índios. Os índios escravizavam outros índios, as tribos adversárias. É um hábito comum da época, juntamente com ainda outros costumes bárbaros, Do outro lado, do lado dos espanhóis, vinha a cobiça pelo ouro dos conquistadores, muitas vezes, inclusive, sobrepondo os sentimentos cristãos. Uma curiosidade que nós encontramos na vida de São Francisco Solano é o papel desempenhado pela música no seu apostolado. Ele tocava violino e com o violino tocava e cantava os louvores à Santíssima Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento, e ainda acalmava os espíritos, inclusive os instintos selvagens dos indígenas. Aprendeu milagrosamente em 15 dias o dialeto de uma tribo indígena e conquistou com a graça de Deus o dom das línguas. Atenção, o verdadeiro dom das línguas, hein? Não essas coisas ensinadas pelos pentecostais e carismáticos por aí. Ou seja, São Francisco Solano falava em castelhano e os índios das diversas tribos que falavam diversos dialetos diferentes entendiam como se ele estivesse falando em cada um daqueles dialetos. Esse é o verdadeiro dom de línguas concedido por Deus a muitos santos, inclusive a Santo Padre Pio, tá? Não é essas coisas malucas que ensinam por aí, mesmo em alguns movimentos católicos, tá? Fiquemos atentos. É importante termos a nossa fé firmada na fé católica de sempre, tá bom? Em 1559, foi nomeado protetor de toda a região de Tucumã. Isso fazia viajar quase sem parar, o que significava também que ele pregava quase incessantemente. Mais tarde foi nomeado superior do convento de Lima, no Peru.
Uma cidade, meus caros, que foi agraciada por Deus, hein? Em menos de 40 anos foram 5 santos: São Turíbio, São Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, São Martins de Porres e ainda São João Macias. Por isso a capital do Peru é chamada também de Lima de los Santos. Com a idade já avançada, Francisco Solano ficou doente por 2 meses, mas a sua habitual doçura não o abandonava um só momento. Ele aceitava todos os incômodos da febre, das dores, com paciência e mansidão, e os oferecia a Nosso Senhor como as penitências que fazia quando estava bem. Sua morte foi em 14 de julho de 1610, festa de São Boaventura, de quem ele era muito devoto. Multidões faziam fila para poder passar diante do seu caixão para se despedir. Os índios correram para ver mais uma vez o seu pai bem-amado, pai na fé, né? Todos queriam uma relíquia sua e foi preciso cortar vários pedacinhos dos hábitos que ele usava para atender os pedidos. E muitos milagres ocorriam a quem visitasse o seu túmulo pedindo a sua intercessão. Somente para o processo de beatificação foram apresentados mais de 100, e para o processo de canonização, que ocorreu em 1726, outros 30 milagres. Peçamos então, meus caros, a intercessão de São Francisco Solano, para que, como ele, Deus nos ajude a gastar a nossa vida por Cristo e pela sua Igreja. São Francisco Solano, rogai por nós. Faça parte do nosso Clube do Ouvinte. O link para participar é apoia.se/os cooperadores. Com uma contribuição mensal, na quantidade que você puder e quiser, você ajuda a manter o nosso apostolado e ajuda a fazê-lo crescer ainda mais. Lá no nosso Apoia-se, você poderá conferir as nossas metas de arrecadação. Desde o pagamento das despesas mais básicas, que a manutenção do apostolado nos exige, até a compra de novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Você gosta do conteúdo que nós produzimos hoje? Com a qualidade que nós produzimos hoje? Então junte-se aos sócios do nosso Clube do Ouvinte e nos ajude a alcançarmos as metas, que nós produziremos ainda mais conteúdo e com muito mais qualidade para você. Os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir os episódios do nosso podcast antes de todo mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado. E ainda participam de um grupo exclusivo e recebem conteúdos também exclusivos, como uma forma de lhes agradecer por toda a ajuda que nos dão. Se você não pode se comprometer com uma quantia mensal, que é a proposta do nosso Clube do Ouvinte, pode nos ajudar de outra forma, comprando os produtos exclusivos dos cooperadores, como a camisa de São Bento, que eu falei lá no início, né? Mas também tem outra forma. Você pode comprar os livros e os cursos que nós divulgamos em nosso site e também nas nossas mídias sociais. Cada curso e cada livro que você compra, nós recebemos uma pequena comissão que já nos ajuda muito a pagar as nossas despesas, tá? E hoje eu quero indicar um livro para vocês, meus caros ouvintes. Eu vou deixar o link aqui no post do episódio lá no nosso site, tá? Salve Santa Rainha, do professor Dr. Scott Hahn. Um livro que tem tudo a ver com o tema principal do Cooperadores de hoje, tá? Um livro realmente fantástico, com uma tradução muito boa, uma leitura fluida, simples, onde o autor, Scott Hahn, totalmente fundamentado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, apresenta uma defesa impecável da fé da Igreja com respeito a Nossa Senhora. A sua Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, a Assunção de Nossa Senhora, a coroação de Nossa Senhora nos céus. Ele conta experiências pessoais dele, de quando ainda era protestante, enfim. É um livro muito bom
E é por isso que eu estou indicando para vocês, tá bom? Certamente vocês serão muito edificados com a leitura, como eu também fui, tá? O link, então, está no post do programa no nosso site, tá bom? Encerramos os recados intermediários aqui. Vamos para o assunto principal? Vamos falar finalmente sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Maria é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus. Assim cremos nós, católicos, porque assim Deus o quis e assim nos foi revelado. Mãe de Deus é o título mais importante de Nossa Senhora, porque decorre, logicamente, do reconhecimento de que o próprio Jesus, nosso Senhor, é Deus. Jesus, meus caros, não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa pessoa divina de Nosso Senhor, que tem uma natureza divina e uma natureza humana. Vamos entender bem respondendo algumas perguntinhas básicas. Deus Pai gerou o quê? Na eternidade, Deus Pai gerou a natureza divina do Filho. E Maria gerou o quê? Aqui nesse tempo, no nosso tempo, ela gerou a natureza humana do Filho. E a natureza divina de Jesus é eterna. A natureza humana de Jesus é que foi gerada no ventre de Maria através de uma ação divina. Maria não é barriga de aluguel coisa nenhuma, como querem alguns protestantes anticatólicos mais radicais. Ela é mãe porque o próprio anjo diz: a criança que nascerá de ti. Portanto, ela gerou verdadeiramente a natureza humana de Cristo, com a intervenção de Deus Pai através do Espírito Santo. Maria é ser humano como todos nós. Maria é simples criatura como todos nós o somos. Mas Maria é a digníssima Mãe de Deus, porque ela é mãe de uma pessoa divina. É por isso que a maternidade divina de Nossa Senhora é tão extraordinária. São Boaventura dizia que Deus poderia ter criado um mundo maior e melhor, mas Deus não poderia ter criado uma Mãe de Deus maior e melhor, porque a dignidade e a bondade de Maria já é suprema. A dignidade dela provém justamente da sua união com a pessoa divina do Filho. Não se preocupe que nós vamos explicando isso no decorrer desse episódio, tá bom? O nosso catecismo explica o seguinte: denominada nos evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a Mãe de meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Num outro parágrafo, o Catecismo ainda diz: em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. A virgindade, a sua virgindade, transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Aí encerra o Catecismo. Mas ainda, meus caros, ainda que esta seja a fé da Igreja desde o seu início, ainda que seja algo que está claro na Escritura e que toda a tradição da Igreja confessa seguramente, houve, no decorrer da história, algumas vozes dissonantes da doutrina perene da Igreja. E isso começou bem cedo, não é algo de agora, não.
Não é de agora que hajam cristãos que, separando-se da igreja, desejando criar o próprio conteúdo da sua fé e não mais seguir a fé que nós recebemos dos apóstolos, não é de agora que hajam cristãos que negam que Maria seja a mãe de Deus. No início do século V, em Constantinopla, o patriarca Nestório, sem entender muito bem o mistério da encarnação, sem entender muito bem como Jesus poderia ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, passou a explicar as coisas de um modo errado. Enquanto nós dizemos que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, mas que ele é uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Nestório ensinava que Jesus tinha duas naturezas, e até aí tudo bem, mas ele dizia também que tinha duas personalidades. Jesus tinha uma personalidade humana e uma personalidade divina. Então, desse modo, a natureza humana de Jesus pertencia à sua pessoa humana, e a natureza divina de Jesus pertencia à sua pessoa divina. Como consequência, Maria então não deveria mais ser chamada de a mãe de Deus, Theotokos, porque, segundo Nestório, Maria deu à luz a natureza humana de Cristo que está contida na sua pessoa humana. Então, Maria deveria ser chamada aí no máximo de Christotokos, a mãe de Cristo. Então, no pensamento de Nestório, a união da pessoa humana e da pessoa divina em Jesus era uma união como que meramente moral. Jesus tinha realmente duas personalidades, né? Isso dizia erroneamente o patriarca de Constantinopla. Nestório aí então criou a sua própria heresia, o nestorianismo. Acontece que esse pensamento foi se popularizando, encontrando adeptos e também bons adversários, graças a Deus, né? O bispo de Dorileia foi o primeiro a acusar Nestório de heresia, mas Nestório encontrou um adversário ainda mais obstinado. Foi o patriarca de Alexandria, São Cirilo, né? Hoje nós chamamos de São Cirilo de Alexandria. São Cirilo pediu ajuda ao Papa Celestino I, solicitando ao Papa uma decisão sobre Nestório. E o Papa respondeu, delegando ao próprio Cirilo a tarefa de excomungar o Nestório se ele não mudasse de opinião em 10 dias. Diante das disputas entre os dois, ao que me parece nas minhas pesquisas, então, foi o próprio Nestório que solicitou a convocação de um concílio para resolver a controvérsia. Naquele tempo, nós sabemos, né, que eram os imperadores que convocavam os concílios. Então, o imperador Teodósio II convocou o primeiro concílio de Éfeso em 22 de junho do ano de 431. E foi nesse contexto em que se deu o concílio de Éfeso, com a finalidade de resolver essa controvérsia cristológica, que, como consequência, influenciava diretamente no título Theotokos de Nossa Senhora, e que era um título já muito popular naquela época. Cerca de 250 bispos estiveram presentes no concílio, que durou aí um pouco mais de um mês, né? Ele iniciou em 22 de junho e foi até 31 de julho do mesmo ano, 431. São Cirilo e o herege Nestório disputaram longamente e a heresia nestoriana foi refutada de uma vez por todas. As defesas de Nestório e a sua heresia foram rejeitadas pelo concílio diante do conteúdo apresentado por São Cirilo de Alexandria, que estava profundamente enraizado na tradição apostólica e na Sagrada Escritura. O concílio ainda julgou que a doutrina nestoriana estava em oposição com a profissão de fé de Nicéia, né, condenando Nestório como herege e retirando-lhe o cargo de bispo, patriarca de Constantinopla. Vejamos então algumas citações do concílio, tá? Quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Aqui um anátema geral, né, defendendo a doutrina da igreja.
E agora o concílio fala sobre a situação de Nestório exclusivamente. Vamos lá? Como o ilustríssimo Nestório, entre outras coisas, não quis nem obedecer à nossa convocação, nem acolher os santíssimos e piíssimos bispos mandados por nós, fomos nós obrigados a proceder ao exame de suas ímpias expressões. E como por suas cartas, pelos escritos que foram lidos e pelas afirmações recentemente proferidas nesta metrópole, como ficou atestado, o flagramos pensando e pregando impiamente. Obrigados pelos cânones e pela carta do nosso Santíssimo Pai e colega no ministério, Celestino, bispo da Igreja de Roma, chegamos muitas vezes com lágrimas a esta dolorosa condenação dirigida contra ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, por ele blasfemado, estabeleceu pela boca deste Santíssimo Sínodo que o mesmo Nestório está excluído da dignidade episcopal e de todo e qualquer colégio sacerdotal. E aí, Nestório estava excomungado, então. O Concílio de Éfeso ainda condenou outras heresias, como o pelagianismo e o messalianismo, professado pela seita euquita, que era também chamada às vezes de os entusiastas. Olha, eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque é muita loucura dessa gente, viu? Muita loucura mesmo. Bom, vamos nos aprofundar agora, então, um pouquinho mais nas explicações do dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, tá bom? Diferente de Nestório, muitos dos que negam a maternidade divina de Maria hoje o fazem por desconhecimento. Muitos pastores protestantes, mesmo os famosos estudiosos, em palestras, aulas e formações que se pode encontrar aí pela internet, muitos desses pastores negam o dogma católico com argumentos dos mais bestas. Se vê claramente que nas suas falas eles não se puseram a confrontar honestamente os fundamentos católicos dessa doutrina. Na Escritura é claríssima, a manifestação desse dogma mariano na saudação de Isabel, quando Isabel recebe a visita de Nossa Senhora, na passagem de Lucas 1, 41 e seguintes. Isabel ficou repleta do Espírito Santo, e exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Mãe do meu Senhor. Quem é o meu Senhor de Isabel? É Jesus, meus caros. E Jesus é o quê? Jesus é Deus. É por isso que Maria é mãe de Deus. Não é tão difícil de entender, né? Meu Deus do céu. É claro que, como eu disse, assim que nós começamos a falar aqui sobre esse assunto, Maria gerou a natureza humana de Cristo. Mas vejam, quando se é mãe, não se é mãe de uma natureza, se é mãe de uma pessoa, E quem é a pessoa que Maria gerou? É Jesus, uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É por isso que Maria é mãe de Deus. Então, se você não compreende essa diferença entre natureza e pessoa, se você não sabe bem a definição das coisas, você confunde tudo isso, Você fica perdido e aí acabará caindo nos mesmos erros, que os nossos irmãos protestantes, ou então até mesmo nos mesmos erros de Nestório, mas ainda é diferente.
É diferente porque Nestório sabia bem o que era a natureza e o que era a pessoa. O que ele não concebia é que uma pessoa divina assumisse a natureza humana. A união das naturezas humana e divina na pessoa de Jesus, para Nestório, é que era inconcebível. Por isso, Nestório era herege materialmente e formalmente. Ele sabia bem das coisas, mas quis criar sua própria doutrina. Hoje em dia, nesse mar de lama intelectual e nesse mar de lama do analfabetismo funcional que nós vivemos, a grande maioria das pessoas que negam essa verdade, que Maria é mãe de Deus, fazem por ignorância mesmo, porque não conhecem nada, não conhecem os termos, não sabem as definições, não buscam estudar as coisas. Os santos padres, meus caros, desde os primeiros sucessores dos apóstolos já, não tinham problema nenhum em chamar Maria, chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus. Eu vou trazer algumas citações para vocês aqui, tá? Santo Irineu de Lyon, no século II, diz claramente, vejam só, a Virgem Maria, sendo obediente à sua palavra, recebeu do anjo a boa nova de que portaria Deus. Santo Hipólito de Roma, no século III, eles pregavam o advento de Deus em carne e osso para o mundo, seu advento pela impecável e mãe de Deus, Maria. Gregório Taumaturgo, em uma das suas homilias, ainda diz que São Lucas, nas narrativas dos evangelhos inspirados, oferece um testemunho não apenas para José, mas também a Maria, Mãe de Deus. Pedro de Alexandria, no século IV, eles vieram para a igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. São Metódio, também no século IV, escreve uma oração que começa: Salve a ti para sempre, Virgem Mãe de Deus. E aí, meus caros, notem bem, eu estou citando aqui somente os santos padres anteriores ao Concílio de Éfeso, tá bom? Quer dizer, nós vemos claramente, antes do concílio, que a igreja já aclamava Maria como Theotokos com muita segurança e com muita serenidade. E ainda tem mais, tá bom? Efraim, também no século IV, Apesar de ainda ser virgem, ela carregava uma criança em seu ventre. E a serva e obra de sua sabedoria tornou-se a Mãe de Deus. Santo Epifânio de Salamina dizia que Jesus é o ser perfeito ao lado do Pai, encarnado entre nós não na aparência, mas na verdade. Ele, homem, remodelado para a perfeição em si mesmo a partir de Maria, a Mãe de Deus, através do Espírito Santo. E Santo Ambrósio de Milão, mestre de Santo Agostinho, questiona: o que é maior do que a Mãe de Deus? O que é mais glorioso do que aquela a quem a própria glória escolheu? São Gregório Nazianzo: se alguém não concorda que Santa Maria é Mãe de Deus, está em desacordo com a divindade. Teodoro de Mopsuestia: quando, pois, eles perguntam: será que Maria é mãe do homem ou mãe de Deus? Nós respondemos: os dois. O primeiro pela própria natureza do que foi feito e o outro pela relação. São João Cassiano também é outro que diz: você não pode deixar de admitir que a graça vem de Deus. Ele, Deus, então quem lhe deu? Mas foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas, se ele é Deus, como ele certamente é, então ela, a quem deu a luz, a Deus, é a Mãe de Deus. Então, meus caros, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar aqui o episódio inteiro fazendo citações, Mas você vê claramente, todas essas citações que eu dei aqui foram anteriores ao Concílio de Éfeso, tá?
Eu parei aí. Você vê claramente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, por esses pouquíssimos exemplos que eu citei, que o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora é a fé da Igreja desde sempre, conforme a Escritura e conforme o consenso unânime dos Santos Padres. Negar isso, meus caros, é loucura. Acontece é que a sanha anticatólica de alguns é tão grande que, somada à sua mesma ignorância e à desonestidade intelectual, vai beirar a isso mesmo, né? Loucura. E nem os primeiros protestantes foram capazes de recusar que Maria é mãe de Deus. Vejam só o que diz Lutero. Maria é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. Embora fosse só Cristo quem repousou no colo dela, se ele é nosso, deveríamos estar na situação dele. Lá onde ele está, nós também devemos estar. E tudo aquilo que ele tem deveria ser nosso. Portanto, a mãe dele também é nossa mãe. E essa passagem de Lutero serviu de inspiração para uma música católica de um grande amigo, Diego Fernandes. O nome da música é No Colo de Maria. O Diego, que é um cantor católico, faz seus shows aí pelo Brasil inteiro e que eu tenho a honra de acompanhá-lo na sua banda, né, em alguns dos shows que ele faz aqui pelo Sul. Então, mas vejam só, meus caros, que preciosidade de Lutero sobre Nossa Senhora, hein? Ela, com justiça, é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus. É certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Outra frase de Lutero que eu estou trazendo aqui, estou fazendo questão de citar, né, aqui, não para aprovar a doutrina luterana, né, claro, nem, pelo amor de Deus, né, longe disso. Mas, meus caros, para demonstrar que nem os pais do protestantismo chegaram tão longe na sua loucura anticatólica. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para a mãe de Deus. Isso quem disse foi Calvino, meus caros. Estimo grandemente a Mãe de Deus, a Virgem Maria, perpetuamente casta e imaculada. Essa é uma frase de Zwinglio, um dos principais nomes da Deforma protestante na Suíça. Então, os deformadores aqui estão mais católicos que muito católico morno que não ama Nossa Senhora hoje em dia, hein? Maria, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, Maria é chamada Santíssima, e não simplesmente Santa, por uma razão especial, dentre outras, né? Isso ensina o padre Garrigou Lagrange. Ela participa realmente como instrumento da ordem hipostática. Vamos falar um pouquinho de teologia aqui, numa linguagem um pouco mais técnica, mas não se preocupem porque eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? A ordem hipostática, ou união hipostática, né, se refere à forma como Deus e a humanidade estão unidos em Jesus Cristo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem. Isso é o que se chama de ordem hipostática. Eu me recordo de uma frase muito bela de São João Paulo II, né, quando ele diz que Jesus é o rosto divino no homem e é o rosto humano de Deus. Muito belo, né? Mas enfim, Maria serviu a esta ordem, a ordem hipostática, ao modo de instrumento, fornecendo a carne, a raça humana, o DNA, né, de Cristo. Por isso, então, Maria é chamada Santíssima, acima de todos os anjos e de todos os santos de Deus. O padre Garrigou Lagrange, isso eu ouvi do professor Sidney Silveira. O padre Garrigou Lagrange diz que Maria, de certo modo, por isso, é mais santa do que todos os santos da igreja juntos.
né? Quão grandiosidade nós temos aí em Nossa Senhora, hein? Então, meus caros, tenhamos para com a nossa Mãe Santíssima toda a reverência que lhe é devida, né? Maria foi a única criatura que, de certo modo, por graça divina, gerou nesse tempo aquilo que Deus gerou na eternidade, Jesus. Nós sabemos que para Deus, isso aqui é importante, tá? Prestem atenção. Nós sabemos que para Deus não há tempo. Deus é eterno, tudo para Deus é agora. A eternidade é isso, né? É a posse de todos os momentos e de todos os lugares simultaneamente. Melhor, a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos e todos os lugares, né? Então Deus é eterno. Para Deus não tem tempo. Para Deus tudo é agora, tá? Prestem atenção. No mesmo decreto divino, onde Deus estabeleceu que daria o seu Filho para salvar a humanidade, nesse mesmo decreto, Deus escolheu Maria. Ele predestinou Maria, ele moldou Maria para ser instrumento para a maternidade divina. Maria é assim, Mãe de Deus. Maria é a causa instrumental da ordem hipostática, para usar uma linguagem mais tomista, tá? Vou explicar. A causa instrumental é o instrumento de que se serve o agente para fazer algo, tá? E está subordinada aí à causa eficiente. Tá? Fica calmo, não sai, não desliga, tá? Porque eu vou explicar, tá? A causa eficiente de uma pintura, por exemplo, é o próprio pintor, né? A causa eficiente é quem fez, tá? Então, a causa eficiente de uma pintura é o pintor. E o instrumento que o pintor usou foi o pincel. Então, o pincel é a causa instrumental de uma pintura, tá? Ainda num outro exemplo. Quando o clima está muito quente no verão, o ar nos esquenta, né? O ar é que nos esquenta. Mas quem aquece o ar é o Sol. O Sol, então, é a causa eficiente do calor. O Sol é quem esquenta, mas o ar é a causa instrumental. É por onde o calor passa até nos obrigar a abrir uma boa cerveja gelada para beber no verão, não é? Então, assim, é claro que a causa eficiente da encarnação, na ordem hipostática, é Deus. Mas Maria serve a ordem hipostática ao modo de instrumento, como eu disse. Por isso, pode-se dizer que Maria é a causa instrumental da união hipostática, tá? Vamos entender um pouquinho agora o que é essa tal de união hipostática, tá? É um nome difícil, né? Assusta às vezes, mas não é nada demais, não. Existem duas naturezas, né? Humana e divina. Entre uma e outra, meus caros, há um abismo, né? Uma distância intransponível entre Deus e o homem. Essa distância já existia antes mesmo do pecado original. O pecado original só fez aumentar ainda mais, tá? E a distância entre o Criador e a criatura faz parte da própria natureza das coisas. Não é errado, tá? Não é mal, não é nada disso, tá? E ainda, né, não é errado de modo algum dizer que sozinho o ser humano jamais chegará até Deus. Tá? O ser humano pode se esforçar o quanto for, sozinho ele não chegará a Deus nunca, pelas limitações da sua própria natureza. É impossível, né? Qualquer esforço humano nesse sentido vai ser semelhante à Torre de Babel. A nós, homens, só resta clamarmos a misericórdia de Deus e pedir que Ele venha. E Ele veio. Deus veio sim ao encontro do homem. No entanto, pelo fato de Deus ser uma realidade tão portentosa, magnífica e poderosa, não poderia simplesmente aparecer do nada, porque isso seria insuportável para a humanidade. A sua glória é tão grande que, se ela se manifestasse plenamente às criaturas, nós nos diluiríamos em Deus. Não seria possível ao homem suportar
tão grande majestade. Deus resolveu esse problema se encarnando no seio de Maria. Uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Filho, se fez homem. De tal forma que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estão unidas numa espécie de casamento. E a analogia do casamento aqui é perfeita, porque no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne, mas as duas realidades continuam distintas. Ainda é possível dizer que Deus é o próprio casamento, não somente o esposo. Ele é o casamento entre Deus e o homem, né? Os que estavam antes infinitamente separados, em Jesus agora estão unidos. Estão unidos sim, mas não de modo que a humanidade desapareça. Tá? Isso precisa ficar bem claro. A palavra hipóstasis em grego é usada para designar pessoa, mas é mais forte o termo latino persona, porque recorda que se trata de uma relação substancial. Então, a união entre Deus e o homem não se dá de forma acidental, como se Deus assumisse a humanidade, como uma pessoa coloca, sei lá, um brinco, uma peruca, um chapéu, um cachecol, acessórios esses que não fazem parte da natureza humana, né? São coisas acidentais. Não. Né? A humanidade de Cristo tem como substrato a pessoa do Verbo eterno. Não se trata de uma união acidental, portanto, mas substancial. Existe um só Filho, que é Deus e homem ao mesmo tempo. E esse entendimento da natureza de Cristo, homem e Deus, demorou aí 12 séculos para ser compreendido cabalmente. Foi Santo Tomás quem formulou a doutrina da união hipostática de forma efetiva. E eu digo compreendida, mas é claro, né? Compreendida tanto quanto o nosso débil intelecto pôde compreender, não é? Porque tudo isso ainda é um grande mistério e uma graça incomensurável de Deus para com a sua criatura, que jamais seria capaz de transpor o abismo que a separa de seu Criador, né? De quem tudo brota e de onde vem a salvação. Então, meus caros, como se pode notar, claramente, cabalmente e irrefutavelmente, os que não reconhecem Maria por Mãe de Deus acabam por rebaixar o próprio Jesus, o que terá por consequência o desmoronamento do próprio plano de salvação de Deus para com a humanidade. As ideias têm consequências. Nós falamos disso no episódio passado, né? Se Maria não é Mãe de Deus, então Jesus não é perfeito Deus e perfeito homem. Então, a união hipostática não se deu perfeitamente. E aí, de que modo Deus vai nos salvar? O ódio à verdade perene e católica, ao modo mais revolucionário, no pior sentido da palavra revolucionário, né? Faz isso mesmo, meus caros. Faz desmoronar a nossa fé. É necessário que Jesus seja essa verdadeira ponte entre a natureza humana e a natureza divina, para que nós possamos participar da bem-aventurança eterna, que é o próprio contemplar a Deus face a face. Ele, Jesus, se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, dizia São Leão Magno. Ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, nos diz São Paulo. Eis o mistério da encarnação, o mistério da ordem hipostática, a qual a Santíssima Virgem Maria, a ser visitada pelo anjo, se pôs a servir como instrumento, gerando neste mundo a natureza humana, do mesmo Cristo que Deus Pai já havia gerado na eternidade. Por isso, como eu disse, saibamos honrar a Santíssima Virgem Maria. Saibamos honrá-la como nos é devido. Se você é protestante e está me ouvindo, não tenha medo de Maria.
Ela é a mãe queridíssima de nosso Senhor, planejada, predestinada, desde toda a eternidade para o seu sim. Ela é a mãe de Cristo e do Cristo inteiro, hein? Da cabeça e dos membros. Por isso que ela é reconhecida como mãe da igreja. Respeite Nossa Senhora, honre Nossa Senhora, ame Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, pare de falar bosta de Maria. Se você não sabe o que falar, cale-se. Cale-se. É claro que entre Deus e Maria, sendo Maria criatura como nós, há um abismo intransponível. É um abismo natural, um abismo desejável, faz parte da natureza das coisas. Mas nós não somos deuses. Nós não devemos olhar para Maria como se fôssemos deuses, de cima para baixo. Nós devemos olhar para Maria daqui mesmo, de onde nós estamos, no meio da miséria em que nós nos encontramos, né? De baixo para cima. Honremos, então, a nossa Mãe Santíssima, meus caros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos à Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos gemetes et flentes in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tus misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, o dignificiamur promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um episódio do Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Siga-nos nas redes sociais, seja sócio do nosso Clube do Ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Não deixe também de comentar sobre o programa no nosso blog ou nas redes sociais, tá? Gostou? Não gostou? Tem algo para acrescentar? Venha cooperar com a gente, que o espaço está aberto para você. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, o núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.com.br. Muito obrigado, meus caros, pela audiência. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Salve Maria!